essa primeira matéria, né, sobre o Remo em 2022, que foi o ano que mais teve especulações de clube-empresa. Por quê? Primeiro que já estava, né, tendo alguns clubes fazendo esse movimento, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Curitiba, o América foram um dos primeiros, né, a comentar e a idealizar essa história. E aí o Remo estava na Série C, né, depois de ter caído da Série B do Brasileirão. Então foram várias as discussões envolvendo então essa história, né? Inclusive o Leandro Rodrigues, que era o dono de uma empresa que fez uma proposta para comprar, né, a SAF do Remo, acabou não indo adiante porque consideraram, né, os valores muito baixos o Remo e também por conta de que não tinha garantias financeiras dessa empresa aqui, né, VL Gold Lux LLC. Então falou sobre isso, né, e tudo mais. Eles falaram que, ó, informamos que nosso setor de compliance e nossa assessoria jurídica analisaram detidamente, né, a oferta e constataram que as condições envolvidas não conferiam seguridade jurídica ao clube, né? Então foi um modelo assim que o Remo não concordou, até porque a maioria das SAFs, quando vira, né, um clube empresa, fala justamente sobre isso, né, de não poder, por exemplo, ter atrasos dos investimentos. Um clube que vai virar SAF, mas tem atraso de salário dos jogadores, dos funcionários e tal. Ou, por exemplo, tem uma propriedade do clube que a SAF pode tomar conta, né, um CT, um lote, um estádio, pensa, derrubar um estádio para construir um shopping, porque é melhor para a SAF, né, para o investidor. Então tem tudo isso aí garantido e óbvio, né, essa garantia de ter ou não esse realmente investimento, né. Então aqui, ó, o Benítez diz que Remo está na segunda etapa da discussão sobre SAF e explica, né, passos a seguir. Nessa época aqui da proposta, né, se falava-se de 200 a 350 milhões de reais que foram a proposta para a equipe do Remo, beleza? Isso estando na Série C há muito tempo, né? Vamos colocar assim, 2 anos. Hoje eu vejo que um clube na Série C, tamanho da torcida do Remo, jamais deveria virar SAF, né? Pelas circunstâncias, e nem se falar em menos de 500 a 600 milhões de reais. Na minha opinião, na Série B, na Série A, aí já é outra história, tá? Então ele falou aqui, ó, em 2022, que ainda estavam pensando nas formas, por exemplo, e discussões de SAF, né? Então ele falou aqui, ó, agora a gente faz uma parte, né, para a segunda etapa, que é o estudo de possíveis modelos e formatos, né? Como eu tinha falado com vocês. Com base nessa possibilidade, a gente parte, né, para um debate interno sobre caminhos. O que o Remo quer, né? O que o Remo quer daqui a alguns anos? Subir divisões, voltar para a Série A, ter um centro de treinamento de primeiro mundo, ter um estádio para 25 mil pessoas, é isso? Então o Remo precisa de ter dinheiro para isso e como vamos buscar esse dinheiro? Qual tipo de investidor, né, vamos ter para isso, né? E ele já falou aqui e completou dizendo: é uma discussão que precisa ser travada para que se tenha, né, uma discussão e ir ao mercado. Então pode ser que o clube decida não ter um parceiro, continuar como uma associação e não ter uma SAF. É uma escolha, é um caminho. Alguns clubes vão optar por esse caminho, mas pode ser que a gente decida, né, ser SAF e vender esse controle acionário, né? E ainda ele completa dizendo que esse debate está iniciando internamente, mas já temos um ponto de partida. Foi esse diagnóstico apresentado no relatório. Agora estamos analisando nessas possibilidades que falei e ver qual o melhor caminho. Cada associado pode formar sua opinião e estamos, né, no nível do conselho do clube. Depois vamos abrir para a Assembleia Geral. Só esses passos, né, só depois desses passos que vamos abrir para todos os sócios. Ele fala também sobre a questão da dívida, que já está bem controlada e tudo mais. Então assim, naquela época tinha essa discussão, mas o que mais pesou foi o seguinte: estando na Série C, até o presidente do Vitória, quer ver? Ele fala sobre o Vitória quando estava na Série C, sobre essa questão da SAF, ó. Aqui, ó. Fábio Mota, né? Acabei colocando Fábio Freitas. Aqui, ó. Ele fala sobre essa questão, né, de que o Vitória estando na Série C, na Série B, a marca estava muito, muito desvalorizada e que não dava para pensar antes do clube, né, subir, por exemplo, à primeira divisão. Então ele sempre falou disso porque a marca estaria muito desvalorizada e foi um dos motivos que acabou chegando, né, uma das conclusões que chegou o Remo depois de avaliar as propostas e o mercado ainda de SAF em 2022, que está bem diferente agora em 2024. Por quê? Eu vou completar aqui para vocês. Só antes quero destacar aqui esses próximos jogos das seleções, para a Argentina vencer a Venezuela fora de casa e o Brasil vencendo o Chile. No total aqui, ó, R$10 voltando R$ 22,80, cotação aqui de 2,28, R$100 então voltando 288, baita opção aqui para você começar a apostar. E lembrando, né, aqui na Esportiva você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e você pode começar a apostar a partir de R$1, tá? Então se você pega aqui alguns jogos da Champions League, né, então só para eu começar a ver alguns jogos aqui mais seguro, vamos pegar aqui, ó, algumas opções da Champions League. Vamos pegar aqui o Barcelona vencendo, vamos colocar aqui também Inter de Milão, a equipe do Manchester City, Borussia Dortmund e vamos ver mais algum aqui.
dia 1, dia 2, no geral é isso, né? O Liverpool vencendo o Bolonha, tá interessante aqui também. E vamos pegar aqui um Real Madrid vencendo fora também, 3,90 a cada real, então vamos colocar R$4 para voltar 15. Já finalizei aqui minha aposta, então o link da esportiva sempre fica aqui embaixo, ó. Tá assistindo aqui o vídeo? Abaixou, tá aqui, ó, o link aqui embaixo para vocês, beleza? Então vamos dar sequência aqui no vídeo, falar sobre essa questão de um adversário do Remo na Série C, né, que virou SAF recentemente. Desde mais aqui é o portal O Liberal, trouxe essa matéria aqui, ó, lá no dia 30 de agosto, adversário do Remo na Série C, Botafogo da Paraíba, deve virar SAF por cerca de 300 milhões de reais, né? Então o time paraibano briga pelo acesso e está em negociações, né, para virar um clube empresa, beleza? Então esses 300 milhões de reais, como funcionaria? Seria à vista no total? Seria, por exemplo, em parcelas? Bom, raramente, né, você vai ter um investimento tão alto assim, ainda mais em um clube que não está na Série A, porque às vezes o que o Botafogo da Paraíba precisa é de 30 milhões para o ano que vem para conseguir um acesso à Série B. E não, por exemplo, 300 milhões à vista, né? A não ser que seja a reforma, igual o próprio Fábio Mendes fala aqui, né? Um centro de treinamentos, um estádio moderno e tal. Aí beleza. Mas às vezes é, por exemplo, 300 milhões em 10 anos, né? Tendo 30 milhões por temporada, que já dá para o clube se reerguer bastante numa Série C, numa Série B, e aí quando chegasse numa Série A, por exemplo, teria um aumento desse investimento, beleza? Então acredito que o melhor seria se pensar nisso, um valor alto, mas com aporte em anos, né? 6 anos, 7 anos, 10 anos, por 50 milhões de reais a cada 2 anos, e chegou numa Série A, esse valor vira 100. Então para ficar algo interessante, e não só o investimento do dono, né? Mas o clube também falar sobre isso, ó. Boom das casas de apostas dobra os patrocínios no futebol e valoriza a camisa dos principais times do país, né? Então fala aqui, ó. Entrada das bets após a pandemia e regulamentação, né, prestes a sair, movimentam o mercado do futebol brasileiro e aí destaca, né, os principais clubes do Brasil e tudo mais. E que só para você ter uma ideia, só na Série A do Brasileirão, os patrocínios giram em torno então de 550 milhões de reais e apenas o Vasco e o Cuiabá não tem nenhum acordo, né, com casa de apostas. Então mostra aqui, por exemplo, os acordos por ano, lembrando que esses são os valores fixos, né? Por exemplo, Fluminense 52 milhões, Botafogo 27, mas com bônus esses valores aumentam muito mais, né? Botafogo eu sei que pode chegar até 50 milhões, o São Paulo também passa dos 70, do Cruzeiro chega até mesmo em 45 milhões, do Bahia também da mesma forma, o Atlético Mineiro. Então é realmente um valor bem interessante para o ano, né? Se você for imaginar. Desses cenários aqui, ó, eu acho que alguns tá com um valor bem ruimzinho, né? Igual o Vitória mesmo. 10 milhões eu acho um valor bem ruimzinho para a Série A. Acho que no mínimo 15 milhões, né? Como por exemplo, Juventude, Atlético Goianiense tem. E aí tem também alguns patrocínios secundários, né? Que esses aqui são os Master. E aqui na Série A, por exemplo, no ombro ou por exemplo um pouco acima da camisa, 23 milhões o Grêmio ganha da Esportes da Sorte. Tem aqui também o Estrela Bet no Internacional, que é nas costas. E a Mr. Jack também na equipe do Red Bull, que se eu não estiver enganado é na... Deixa eu ver. Acho que é nos ombros, né? É isso mesmo. E o Palmeiras tem justamente uma ação de marketing, né, com o time principal, mas não tem na camisa. Então é realmente um valor bem interessante. Para o ano que vem, o Remo até mesmo projeta, né, um faturamento muito maior do que foi para esse ano. Tem até essa matéria aqui do Diário do Pará que fala quanto que o Remo, né, deve embolsar no ano que vem na Série B, que pelo menos nessa questão de direitos de transmissão já vai ser ali de 8 a 10 milhões garantidos. Ainda tem esses acordos, né, com a Liga Forte União, com a Libra, qual lado que o Remo vai decidir, mas ainda assim mais alguns milhões chegando extra, né, que sem dúvidas faz diferença. Então para o ano que vem, eu acredito que pelo menos algo na casa de 6, 7 milhões de reais dá para se imaginar. Até porque você pode colocar, mas o Criciúma está na Série A, por exemplo, e ganha 3 milhões, mas esse acordo é bem ruim, né? A Betsat, por exemplo, no Vitória é 10 milhões, mas eles chegaram depois do Campeonato Estadual, depois da Copa do Brasil, só para a Série A. Então, se você pega um acordo anual, eu acho que dá para pensar também nos 6 milhões de reais tranquilamente, seja aí, né, se a Bet Nacional for continuar, ou, por exemplo, com um novo patrocinador. Tem até um exemplo aqui que eu achei interessante, ó, da Série C. Novo patrocinador Master do Náutico pagará mais do que o dobro com antecessor, né? Então, anunciou o fim, né, no caso de um acordo com a casa de aposta para chegar a uma outra, né? Então, chegando aqui a própria Bet Nacional, tendo um acordo com o dobro do valor que era programado inicialmente, né? Então até as bets concorrendo uma contra a outra e que sem dúvidas para os clubes no geral vai ser bem interessante tendo essa perspectiva de aumento, né? Então para o ano que vem, quem sabe o Remo não possa fechar um acordo bem interessante e quando estiver na Série A, aí sim, né, um acordo bem mais alto,
só com patrocínio Master, se, na minha opinião, igual eu falei, chegando em 6 milhões, acho que já estaria sensacional. Talvez chegue um pouco menos do que isso, algumas metas que aí poderia bater 6 milhões, mas é realmente uma forma interessante, né, de receita, fora ainda a questão de direito de transmissão e tudo mais, que eu já trouxe aqui alguns vídeos no canal falando sobre essa expectativa, né, de faturamento do Remo. Tá aqui, ó, alguns vídeos recentes que eu trouxe no canal. Se você quiser assistir, vai estar tudo aparecendo para vocês na tela final. E é isso, muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Se inscreva aqui, deixe seu like e vá no link aqui da Esportiva para você apostar nos próximos jogos aqui dessa temporada. Valeu!